Existem os nostálgicos da ditadura. Existem os que não podem ver uma farda, que neles surge um sentimento no qual faz com que suas bocas comecem a salivar e sentem a necessidade exagerada de ilustrar uma bota com a própria língua. Você está em casos policiais e outros crimes. Para os mais informados, que não vivem somente nas bolhas conspiracionistas da internet, a verdade dos fatos é mais clara e apavorante. O Brasil viveu mais de 20 anos de ditadura militar. Muitos desaparecidos, muitos torturados e muitos mortos. No final, tudo acabou como sempre acaba. Ninguém punido. Hoje vivemos nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens o grande mal da atualidade, que é o fenômeno das fake news. Mas isso não é de hoje. Antigamente existiam os boatos e, piores do que os boatos, os autoatentados. Mas um desses acabou mal e descaradamente descortinou uma grande farsa. Tudo porque, simplesmente, o intuito era colocar a culpa do inimigo, tornando o próprio inimigo vítima. Veremos o caso do atentado do Rio Centro. Rio Centro, em 30 de abril de 1981. Bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O evento marcado para aquela noite era o início das comemorações do Dia do Trabalhador e contaria com a presença de artistas como Chico Buarque, Alceu Valença, Elba Ramalho, Gonzaguinha e Gal Costa. Artistas que, de uma forma ou de outra, se destacaram na oposição ao regime militar. Alguns, inclusive, se exilaram e só retornaram ao país após a Lei da Anistia em 1979. Era para ser uma festa, mas o que ficou conhecido como Caso Rio Centro foi uma das últimas tentativas dos militares da linha dura do Exército Brasileiro para conter o lento e gradual processo de abertura política iniciado no final da década de 1970. Insatisfeitos com a possibilidade de o país voltar a ter eleições representativas diretas para cargos eletivos, grupos mais reacionários e desejosos da continuação do controle militar das instituições estatais passaram a realizar uma série de atentados, principalmente contra líderes e organizações de oposição ao regime militar. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. O atentado fracassado foi um grande escândalo na época, que só não foi superado pelo fato de não ter ocorrido apurações reais para se descobrir quem foram os mandantes da ação terrorista. Essa é a pergunta que nós fazemos até hoje. Esse episódio marcou o fim do embate entre os militares da linha dura e o processo de abertura política. Algum tempo antes, a Folha de São Paulo repercutia em uma manchete uma das primeiras declarações de João Batista Figueiredo.
o novo presidente do Brasil. Abre aspas. Prendo quem for contra a abertura. Fecha aspas. Nas páginas do jornal, ficou registrada para a posteridade os pontos de vista do general que chegava ao cargo político mais importante do país. Ele queria, abre aspas, abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, fecha aspas. O recado estava dado. Se era uma promessa, soou como uma ameaça, e em pouco tempo, aqueles que se opunham ao processo de abertura política testaram a sinceridade de Figueiredo. Uma guerra particular nos subterrâneos do regime teve início. Seus detalhes eram conhecidos por poucos, mas sua essência tinha como face visível a série de atentados que colocavam em xeque a autoridade presidencial. A abertura política lenta, gradual e segura, iniciada no governo de Ernesto Geisel, estava sob ameaça. O Brasil assistiria, sem acreditar, a uma série de atentados realizados pelo grupo contrário à flexibilização do regime. Dia após dia, a violência subia de tom. Se no início do governo Figueiredo os atentados eram cometidos na calada da noite e sem vítimas, em 27 de agosto de 1980, o surto terrorista mudaria de patamar. Foi quando uma bomba endereçada à Ordem dos Advogados do Brasil matou a secretária Lida Monteiro, uma das funcionárias mais antigas da entidade e muito querida por todos. Sua morte foi dolorosa. Após abrir o envelope bomba, Lida esperou a ambulância por cerca de 20 minutos, consciente e com parte do braço arrancado de seu corpo. Ela morreu pouco depois por um trauma torácico, quando ainda tentavam uma transfusão de sangue no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. Meses depois, diante desse panorama sombrio, chegamos à noite de 30 de abril de 1981. Naquela noite, véspera do feriado nacional, as 9.892 pessoas que passaram pelas catracas do Rio Centro não imaginavam o risco representado por um Puma GTE no estacionamento. Dentro do veículo, 2 oficiais do Exército e diversos artefatos explosivos. Então, eis que uma bomba explodiu antes do previsto, matando o sargento Guilherme do Rosário e ferindo gravemente o capitão Wilson Dias Machado. Agora, eu tenho um recado muito especial para você. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. O plano do atentado previa a explosão de 3 bombas no local. A ideia era incriminar grupos de esquerda, fazendo com que o processo de abertura político parasse. Só que os militares que organizaram o atentado não conseguiram realizar o planejado, já que uma das bombas explodiu no carro. Havia no veículo outra bomba que não explodiu, mas uma terceira bomba explodiu na central de energia do local do evento. Para compreendermos a dinâmica dos fatos, precisamos analisar os preparativos da ação. Naquele dia, várias medidas estranhas foram tomadas e indicam que o atentado contou com a participação estratégica de muitas pessoas, militares e civis, e que já vinha sendo planejado detalhadamente, pelo menos
um mês antes. Um mês antes do evento, o coronel paraquedista Dixon Grael, pai dos velejadores olímpicos Lars e Torben Grael e bastante experiente na chefia da segurança do Rio Centro, foi substituído pelo tenente César Walschleck. Poucas horas antes do show, o tenente Walschleck recebeu uma ordem para controlar exclusivamente o movimento das bilheterias, sendo afastado de suas funções habituais pela diretora de operações do Rio Centro, Maria Ângela Capobianco. A coordenação geral dos seguranças foi transferida para outro funcionário, um mecânico sem qualquer experiência na área. A polícia militar costumava destacar homens para patrulhar eventos no local, assim como em qualquer outro grande evento que tivesse aglomeração de muitas pessoas. Mas no dia do atentado, o policiamento fora suspenso pouco antes do espetáculo. A justificativa foi a de que, por ser um evento privado, a responsabilidade pela segurança era exclusiva dos organizadores. Voltemos ao carro que carregava a bomba. Um Puma GTE cinza metálico, placa OT-0297. O veículo fora visto na tarde daquele mesmo dia no restaurante Cabana da Serra, que ficava num ponto isolado da estrada Grajaú-Jacarepaguá, parado junto a outros 6 carros. Desses carros desceram cerca de 15 homens que usaram uma mesa do restaurante para examinar um grande mapa. Depois de perceber que vários desses homens que estavam lá carregavam armas na cintura, um dos funcionários do restaurante resolveu ligar para a polícia. Uma viatura atendeu o chamado, mas, dada a superioridade numérica dos homens, limitou-se a anotar as placas enquanto pedia reforços. Mas os carros abandonaram o local antes que outros policiais chegassem. Enquanto isso, várias placas de trânsito no trajeto que levava ao Rio Centro e painéis de propaganda dentro do complexo foram pichadas com a sigla VPR, que significa Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de esquerda. Desde o final da tarde, algumas placas indicativas da direção do Centro de Convenções também apareceram pichadas com esta mesma sigla. Minutos antes do início do espetáculo, o guarda do estacionamento reservado aos ônibus viu 2 carros atravessarem o canteiro e se dirigirem para o local, onde depois explodiria a bomba dentro do Puma. À noite, quando começou o espetáculo, apenas 5 dos 28 portões estavam abertos. Os outros teriam sido trancados por ordem de Maria Ângela Capobianco. Se o atentado tivesse sido bem sucedido, teria acontecido uma verdadeira tragédia, já que seria impossível uma saída rápida dos espectadores em caso de emergência, provocada, por exemplo, por um corte de luz. Dentro do Rio Centro, o público curtia o espetáculo organizado pelo Centro Brasil Democrático, organização ligada ao PCB, e Elba Ramalho começava a cantar Banquete dos Signos. Os 2 militares a bordo do Puma integravam o DOI do 1º Exército no Rio de Janeiro e pertenciam ao aparelho de repressão progressivamente desativado desde 1975, que vinham praticando atentados terroristas contra personalidades políticas, bancas de jornais e sedes de publicações esquerdistas. O sargento Rosário, usando a identificação de agente Wagner, era treinado em montagem de explosivos, e Machado
atuava como chefe do patrulhamento da segurança do presidente Figueiredo quando este ia ao Rio. Quando o carro começou a sair da vaga onde estava estacionado, um artefato dentro dele explodiu. Muitas pessoas se aglomeraram em volta do carro. Alguns dos espectadores, inclusive o tenente Valslek, viram um homem retirar do interior 2 granadas do tipo cilíndrico usadas pelo exército brasileiro. O capitão Machado, que zigue-zagueou por uns 200 metros gemendo e segurando as próprias vísceras, sentou-se numa escada que dava acesso para a plateia e foi socorrido 25 minutos depois pela neta do futuro presidente Tancredo Neves, a Andréa Neves, que chegava atrasada para o espetáculo. 30 minutos depois da primeira explosão, uma segunda bomba explodiu na casa de força, jogada por cima do muro, mas sem maiores consequências nem corte da luz. Minutos depois, um Chevrolet Opala branco estacionado num pátio reservado deixou o local, com seu ocupante gritando para um guarda, abre aspas, vocês ainda não viram nada, o pior vai acontecer lá dentro, fecha aspas. A explosão do carro não chamou a atenção do público que assistiu o espetáculo dentro do pavilhão. A segunda explosão, na caixa de força da estação elétrica, soou como um ruído abafado, que não provocou inquietação. Os artistas só eram avisados à medida que deixavam o palco e de forma muito discreta. A plateia só foi informada perto do final do espetáculo, quando o compositor e cantor Gonzaguinha subiu ao palco e disse, abre aspas, pessoas contra a democracia jogaram bombas lá fora para nos amedrontar, fecha aspas. O caso causou enorme desgaste ao governo do general João Batista Figueiredo, que mostrava não poder controlar as forças mais à direita do exército, resultando também na queda do general Golbery Couto e Silva, do cargo de chefe da Casa Civil. Golbery foi um dos principais articuladores do processo de abertura lenta, gradual e segura da ditadura ao regime militar e viu sua imagem enfraquecida com este fato. As investigações jamais chegaram aos culpados. Permanecem inconclusivas até hoje, 40 anos após o sinistro episódio. Comunistas e organizações de esquerda foram apontados como potenciais responsáveis. O inquérito aberto para apurar o caso sob responsabilidade do Exército acabou arquivado naquele mesmo ano. Apoplético nos dias subsequentes ao atentado, Figueiredo manteve a valentia em público, mas na prática, sua postura pretensamente destemida contrastava com a maneira tímida e com que agiu frente ao episódio. Golbery Couto Silva, então ministro-chefe do Gabinete Civil e idealizador do processo de abertura política, pediu exoneração cerca de 3 meses após o atentado. Defensor de uma apuração rigorosa, percebeu que o governo caminhava em direção oposta. Saiu batendo a porta e nunca mais encontraria pessoalmente Figueiredo. O coração de Figueiredo também cobraria parte da conta. Sob intensa pressão, o general-presidente acabou por sofrer um infarto que o afastaria temporariamente da presidência da República. Rumou a Cleveland, nos Estados Unidos, para tratar de sua saúde e deixou o comando do país interinamente nas mãos do seu vice, o civil Aureliano Chaves. Ao retornar ao Brasil, muitos afirmavam que Figueiredo havia se tornado
outra pessoa, muito menos paciente e interessado nas questões relativas ao dia a dia da presidência. Seja como for, o fato é que, após o atentado, nem o governo, nem o presidente foram os mesmos. Ao longo dos anos, a investigação foi reaberta um par de vezes, mas ainda não há julgamento definitivo, tampouco punição aos culpados. Em 2014, o Ministério Público Federal chegou a denunciar 6 pessoas por crimes graves, como tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Contudo, o processo foi novamente paralisado pela Justiça. Atualmente, há um recurso pendente nas instâncias superiores. Com o passar do tempo, torna-se cada vez mais remota a possibilidade de punição dos responsáveis. Mais do que a sensação de impunidade, a falta de respostas deixa como legado a história recente do Brasil uma percepção generalizada de que partiram do próprio Estado os esforços para blindar os culpados, eximindo-os de arcar com suas responsabilidades perante a justiça. Vamos analisar esse crime. Neste momento que vivemos, em que a ameaça autoritária surge como um perigo real, descobrir o que realmente ocorreu naquela fatídica noite de 30 de abril de 1981 não satisfaz apenas a necessidade de se fazer justiça. Revelar a verdade dos fatos é fundamental para que algo semelhante nunca mais volte a ocorrer. A ausência do resgate de uma memória sobre este caso não compromete apenas o passado. Faz falta, principalmente, ao futuro do país. Vale aqui a reflexão. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime. LCR Imagem Produções.